Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um novo tempo, um tempo de renovação, um tempo de conexão. Estamos aqui no mais um programa para juntos com vocês. Estamos refletindo sobre muitas coisas, sobre adoração, sobre verbo, sobre a presença de Deus aqui entre nós, sobre muitos assuntos a gente gostaria de estar falando hoje. Convido vocês para uma oração, logo após a oração a gente vai estar fazendo um louvor. Após o louvor a gente volta para a palavra para a gente refletir um pouco sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor por estar aqui nessa oportunidade, nesse estúdio, fazendo mais uma gravação desse tempo de renovação, desse tempo de conexão que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Te peço tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida do Gabriel, sobre a minha vida, sobre a vida de todas as pessoas envolvidas nesse projeto, sobre a vida das pessoas que estão assistindo esse programa, sobre a vida das pessoas que irão assistir esse programa. Te rendo graças por tudo, entrego esse projeto em tuas mãos e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor e eu quero que vocês cantem comigo agora nesse momento e logo após a gente entra com a palavra, tá bom? Esse louvor tem como título Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa agir na tua vida, que o Espírito Santo de Deus possa transformar a tua vida, que o Espírito Santo de Deus possa fazer um movimento na tua vida de renovação, de reconciliação e de aproximação para com Deus. Quem souber, adora comigo, tá bom? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, entrego o teu clamor, Senhor, nesta hora. E só Ele tem palavras de vida eterna. Peça ajuda ao Espírito Santo nesta hora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo.
vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Está subindo. Aleluia, glória a Deus. O meu clamor está subindo. Se eu clamar, eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir. Eu tenho certeza que Ele tem palavra e direcionamento para as nossas vidas. Por isso que essa tarde seja uma tarde de reflexão, que essa noite, que essa manhã que você está ouvindo esse programa seja um momento de reflexão e você possa aprender a falar com o Espírito Santo. Vamos para a palavra, o Evangelho de segundo escreveu São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu gosto muito dessa passagem porque quando nós refletimos nessa passagem de João, nós voltamos lá para o início, lá para o livro de Gênesis. Porque fala de princípio, né? Fala de criação. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nós temos dois princípios aqui. Só que nós temos um princípio que o Verbo se faz carne, e nós temos um princípio que o Verbo estava com Deus, porém o Verbo era Deus, estava com Deus, e ao mesmo tempo o Espírito de Deus se fazia presente sobre a face das águas. Nesse outro princípio nós temos o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo vem e se faz carne. Nós temos esse conhecimento e essa clareza do Verbo por conta da materialização de Deus aqui na Terra em forma de homem. Porque até onde nós conhecemos, Deus, Ele é incalculável na mente humana, e Ele tem de uma grandeza e de uma glória tão grande, do qual nós, seres humanos, não temos como contextualizar, como encontrar palavras, como formalizar um pensamento concreto sobre a existência de Deus e sobre a sua grandeza. Porque a compreensão humana, a compreensão nossa é limitada, e Deus nos colocou nesse lugar de homens limitados, de seres limitados, para que a glória sempre fosse dada a Ele, para que a glória sempre esteja focada nele,
e para que nós fôssemos criados para a grandeza da sua glória. Então Deus estabeleceu essa linha e este limite, e até muitos pregadores falam assim que existe uma certo grau de altitude ou de dimensão espiritual do qual nós não temos conhecimento e nós não podemos nem falar. E muitos de nós ousamos falar e achamos que temos conhecimento e achamos que somos doutores da lei do conhecimento ou da espiritualidade, e não somos. Somos seres limitados. Fomos feitos imagem e semelhança de Deus, porém, nós temos a mente de Cristo baseada no argumento de que nós temos o Espírito Santo de Deus e podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, ponto. Mas conhecimento das grandezas e das riquezas e das maravilhas que o Senhor tem, nós ainda não temos esse conhecimento. Teremos um conhecimento a partir de então, quando o Senhor nos chamar para a eternidade ou pós-arrebatamento. A gente sabe que nós vamos conhecer coisas que a gente não tem conhecimento, porém, Deus nunca vai nos dar além daquilo que a gente pode comportar. Deus nunca vai encher além daquilo que a gente consegue se manter ali, sustentado nele. Porque nós somos seres humanos, fomos feitos limitados. Porque os homens já fazem o que fazem, guerras, conflitos, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Os homens já pegam as imagens, qualquer tipo de imagem, e trazem para si como Deus. Pegam um cantor e idolatram esse cantor e fazem dele uma pessoa imperfeita, uma pessoa que é como se fosse o seu Deus e o seu Senhor. Então os homens já se corrompem a esse ponto com a mente que tem limitada, que Deus não permitiu certos acessos. Agora imaginemos nós se Deus desse uma mente infinita para nós, um conhecimento infinito. Aí provavelmente nós nos rebelaríamos contra Deus, provavelmente igual Satanás fez, que se rebelou contra Deus, mesmo não tendo toda a grandeza e todo o poderio e conhecimento que o Senhor tem. O diabo foi capaz de se rebelar contra Deus. Um dia eu vi, já que cantamos o hino da Fernanda aqui, podemos falar sobre ela. Um dia eu vi a Fernanda falando algo que o filho dela questionou para ela. O filho dela falou para ela assim: mãe, tá difícil ser cristão. Ela falou: tá difícil, é difícil ser cristão. Aí ele falou assim: porque a gente tem que perdoar. Aí ela falou: sim, meu filho, nós temos que perdoar. Temos que perdoar 70 vezes 7. Ou mais de 70 vezes 7, né? E o filho dela falou assim: e por que Deus não perdoa o diabo? Aí ela deu risada, pensou, deu uma resposta, viu que aquela resposta não estava muito adequada e formulou outra resposta. Segundo ela, o Espírito Santo deu uma direção e ela formulou outra resposta e deu essa resposta para o seu filho. E onde eu quero chegar? É que assim, a gente faz essa pergunta para nós mesmos também: por que Deus não perdoa o diabo? Por que Deus exige que a gente perdoe, né, mas não perdoa o diabo? Porque Deus manda que a gente perdoe os nossos irmãos. Mas a gente não se pergunta: será se o diabo quer perdão? Então, porque o diabo conheceu a luz. O diabo estava ali perto do trono. Então, assim, toda a grandeza e toda a glória de Deus estava ali disponível para os anjos. Eles podiam cultuar. Eles tinham um livre acesso ao céu. Eles nasceram já com corpos incorruptíveis. Então, esses privilégios que foram dados aos anjos não foram dados a nós. E muitos privilégios que foram dados a nós não foi dado aos anjos. Porque os anjos, a única escolha que os anjos tinham era de adorar ao Senhor e servir ao Senhor. Nós temos a escolha de adorar e servir ao Senhor ou não adorar e servir ao Senhor. Então, nós temos um tipo de privilégio,
Porém, os anjos já foram criados com toda a sua grandeza, com todo o seu, né, aparato, com todo o seu poder, porque a Bíblia diz que Deus colocou o poder na mão dos anjos. Então, assim, os anjos foram feitos para a glória do Senhor, porém o Senhor estabeleceu que alguém fosse da guerra, de batalhas, de enfrentar, alguém fosse do louvor, e cada um tem o seu papel, porque o céu é organizado. E os homens, Deus criou e falou assim, ó, tem essas leis aqui, vocês podem seguir. Se vocês não seguirem, vocês morrerão. Porém, vocês têm essa opção de seguir ou não. E ponto. E os homens decidem o que eles fazem da vida dele. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Um escolhe adorar a Deus, outros escolhem adorar o diabo, outros ficam no meio termo, outros são ecumênicos e fazem cultos em várias religiões. Mas onde eu quero chegar? Que nós temos a liberdade de nos voltarmos para Deus. E quando o Verbo estava com Deus ali, como o Senhor é o princípio, é o meio, é o fim, e o Senhor é infinito, e o conhecimento está com Ele, Deus já conseguia assistir a humanidade hoje como ela é. Isso lá no princípio, quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o Senhor já enxergava nós aqui. Quando a gente vê os astrologistas, as pessoas que cuidam das constelações, que estudam a constelação, a ciência da constelação e todos os acontecimentos que acontecem no mundo acima de nós, a gente consegue entender o que eles falam para a gente a respeito da luz. Que se uma luz está lá há milhões de anos do nosso planeta, quando aquela luz se apagar, ou aquela estrela se apagar, a luz dela ainda vai percorrer por anos. E muitas das estrelas que nós vemos hoje no céu, elas já não existem mais. Porque tem um tempo que leva para essa luz chegar. E esse tempo pode demorar décadas, centenários. É incalculável, não tem como a gente calcular, porque o universo, segundo os estudiosos, ele se expande. E quando o universo se expande, é como se a luz ganhasse mais tempo, porque o universo está se expandindo e ele vai trazendo a luz junto com ele. E aí, esse delay da luz até alcançar nós, pode demorar aí milhares e milhares de anos. A gente não tem como calcular. E nós fomos enxergados por Deus muito antes de que a gente fosse formado, muito antes que a gente fosse criado. O Senhor já estabeleceu isso, porque o Senhor é. Então, quando no princípio o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, ele está dizendo que eu sou o Senhor do tempo. Eu estava lá no início. Eu estava na cruz. Eu estarei no milênio. E eu estarei pós-milênio. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, não tinha nada. E Deus disse, haja. E não haja da luz, a luz se fez. Não haja separação entre as águas e a terra seca, e houve separação. E assim Deus foi criando. Todas as coisas foram desenhadas e projetadas por Ele. Tem uma música que fala que é o maior pintor do mundo, né? Jesus foi o maior pintor. Deus foi o maior pintor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Juntos, eles desenharam e criaram
e formar ou estabelecer o seu reino aqui na terra. Por isso a palavra diz, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui a gente já está falando de encarnação. A gente está falando da vinda de Cristo como homem. Porque a vida dele era a luz dos homens. Ou seja, para que os homens andassem na luz, Jesus precisava estar aqui, presente no meio dos homens, para trazer vida para os homens. Para que os homens entendessem qual seria o seu propósito. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, Jesus nasceu entre os homens cresceu entre os homens, falou do seu reino, falou das suas proezas, falou da vida eterna, mas as trevas, que é o mundo e as pessoas corrompidas pela religião, pelo pecado, pela idolatria, pela a governança, pelas suas ideologias, pelas suas crenças, por tantas coisas que o homem formaliza na sua mente, então isso acaba que corrompendo a mente humana e trazendo a eles um desvio de atenção, de propósito, de querer estar na presença de Deus, de acreditar em Deus. Isso faz com que as pessoas tenham rejeição a Deus, porque elas estão em escuridão e elas querem estar na escuridão. Porque a palavra diz para a gente, muitas das vezes, para nós não lançarmos pérolas aos porcos. Os porcos são aquelas pessoas no quais estão no meio da sujeira e você fala para elas sair da sujeira e elas querem continuar na sujeira e elas zombam de quem sai da sujeira e elas não querem sair da sujeira de maneira alguma. Então vocês, cristãos, são perfeitos, são pessoas iluminadas, são pessoas que não pecam, são pessoas... Não é disso que eu estou falando. Todos pecaram. A palavra do Senhor diz, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então eu estava destituído da glória de Deus. O apóstolo, que é líder da nossa igreja, estava destituído da glória de Deus, que é a autoridade máxima de Deus aqui na nossa comunidade. A apóstola estava destituída da glória de Deus. Todos que congregam na Mensageiros estavam destituídos da glória de Deus. Todos que congregam na igreja evangélica estavam destituídos da glória de Deus. Todos que congregam na católica estavam destituídos da glória de Deus. Todos que estão no centro espírita, em qualquer religião, todos, sem exceção, estavam destituídos da glória de Deus. Porém, Jesus veio, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João trouxe as boas novas, trouxe a luz. Todos estavam destituídos. Aí João chega e fala, se arrepende, muda de vida. Essa religião que você carrega não vai te levar para Deus. Vocês são hipócritas, vocês falam uma coisa e vocês fazem outra. E João trouxe clareza. E os religiosos se preocuparam com João, porque o discurso de João era firme, mas era uma coisa nova que estava impactando e que as pessoas estavam se manifestando, e se batizando e se rendendo. Porque eles sabiam que depois de João, e João afirmava isso, viria o verbo que se fez carne, e o qual João não era digno de desatar as suas sandálias. Mas João disse, vem um depois de mim, que esse traz salvação. E o que eu falo em nome dele. Eu falo por causa dele. Eu fui enviado para trazer essa mensagem por causa dele. Então, assim, nós temos uma preparação para que a luz entrasse no meio das trevas, porque as trevas iriam se levantar contra a luz. E esse homem veio testemunhando, testificando da luz, para que todos crescem na luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo.
Ou seja, ele estava apontando para Jesus. Estava apontando para aquele que viria. E quando João aponta e mostra isso, as pessoas se rendiam a Jesus antes mesmo de conhecer o seu poder. Só que a palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Que é o que está acontecendo no mundo atual. A iniquidade se multiplicou, os nossos pecados se multiplicaram de tal forma do qual nós nos afastamos de Deus e nós nos esfriamos. E o que eu quero dizer para você é que todos estavam destituídos da glória de Deus. Quando Jesus se manifestou como luz, a luz clareou, as pessoas enxergaram algo que elas nunca haviam enxergado. E muitos, e muitos, e muitos se chegaram a Deus através de Jesus Cristo. É por isso que ele diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que ele quer dizer? Eu sou a luz que brilhou na terra. Por isso que quando ele nasceu, a gente tem o simbolismo da estrela brilhando. Essa estrela chama a atenção dos 3 reis magos, que foram até Belém para ver o nascimento de Cristo. Então, essa estrela simboliza que a luz brilhou no mundo. Jesus brilhou no mundo e ele trouxe essa luz, essa clareza, e as pessoas puderam enxergar e perceber que elas estavam erradas e que a religiosidade não iria levar elas a Deus. E elas resolveram que se achegasse a Deus através de Jesus Cristo. E aí aquelas pessoas que estavam destituídas da glória de Deus passaram a estar instituídos, ligados, vinculados, conectados. E elas passaram a ser pessoas, de criaturas passaram a ser filhos. Porque Jesus falou que ele não tem parte com aqueles que não professam o seu nome, nem a sua palavra, nem seguem os seus mandamentos. Então, se Jesus disse isso, que quem segue a Maria chega no evento que Jesus está e acabou vinho. E Maria fala assim, Jesus, falta vinho. E Jesus falou para ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer, mulher, o meu vínculo contigo é um vínculo de senhor e de servo. Você foi um instrumento usado por meu Pai e por mim para que concebesse a luz ao Salvador. Mas isso não tirava a autoridade e o poder de quem ele era sobre a vida de Maria. Então, Jesus... Estão falando por aí que Maria está acima de Jesus, que é uma mentira contada, bem contada, e muita gente acredita. Jesus é maior que Maria. Jesus é antes que Maria. Porque provo na Bíblia, versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Onde que Maria aparece aqui? Maria não existia. Maria ainda iria existir. Maria estava no projeto. Nós amamos e respeitamos Maria, porém a gente não pode dar uma glória para Maria que não é dela. A glória é para Deus, sempre para Deus. Maria foi um projeto, um propósito, uma mulher santa, usada pelo Espírito Santo para que ela fosse a pessoa escolhida para carregar em seu ventre Jesus, o Filho de Deus. Assim como João Batista foi um homem escolhido por Deus para ser o portador e o antecessor, o mensageiro da luz, para que quando a luz viesse, o caminho já estivesse preparado. Percebam que todos esses são pessoas equivalentes, que estavam no propósito, no projeto de Deus.
Então Maria não é menos importante que João Batista. João Batista não é menos importante do que Maria. Ambos estão ali num grau de importância surreal, porque eles foram chamados para um propósito de redenção da humanidade. Então é muito maior do que uma simples pessoa no qual foi ali, apareceu no caminho da história e atravessou na história e desapareceu. Não, eles marcaram a história. Então, mas eu nunca posso pegar e dar a grandeza e a glória. João Batista sempre se isentava da glória. Ele sempre direcionava para Jesus Cristo, porque ele entendeu que não era a hora dele, não era o lugar dele. A hora e o lugar dele era antes da luz se manifestar. Quando a luz se manifestou, uma das primeiras pessoas que foram mortas foi João Batista, porque o papel dele havia se cumprido. O papel dele ali havia terminado. Porque Jesus poderia ter interferido, com o poder que Jesus tinha e Deus tinha, Deus poderia ter evitado a morte de João Batista. Mas aquele que morre em Cristo, ele passa da morte para a vida. Então, João Batista só teve uma passagem ali, da morte para a vida. Porque a vida eterna, ela é após a nossa morte física. Então, mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que a luz se manifestou no meio dos homens. Os homens se apegaram a tudo menos a luz. Os homens se agarraram a qualquer coisa, a Baal, a seus sacrifícios, ao ouro, à prata, a tantas outras coisas. E eles, muitas das vezes, viram a luz passar diante dele e passou despercebido. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos ter esse cálculo da dimensão do que é estar na presença de Deus, do que é estar na luz, do que é viver para Deus. E eu gostaria muito que vocês meditassem nesse texto, que meditassem nesse assunto, porque assim tem uma riqueza aqui, uma grandeza, e quando a gente para refletir sobre ele, a gente assim viaja na história, viaja em tudo que Deus preparou para nós, e a gente consegue ter um raciocínio muito mais profundo do que essas palavras que estão escritas aqui. A gente consegue ir muito longe, mas nós precisamos nos permitir ser acessado pela luz, porque a luz ela tira toda a barreira que tem na mente, sabe? Toda aquele bloqueio. Porque quando a gente começa a ler, a gente é bloqueado, todos os ataques espirituais vêm na nossa mente, a gente começa a pensar num monte de coisa e a gente não consegue se concentrar e ter a absorção devida a qual Deus gostaria que nós, seres humanos, tivéssemos sobre a palavra. É por isso que nós sempre precisamos orar, pedir direcionamento e estabelecer isso sobre as nossas vidas. Não era ele a luz, no 8, versículo 8, mas veio para testificar da luz, do qual eu havia falado. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem e vem ao mundo. 9 e 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Aquilo que eu falei, a luz passava entre eles, mas eles não conseguiram enxergar a luz. Jesus estava entre os homens. Todos estavam destituídos, como eu falei no princípio, mas porém, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, fomos chamados para ser enxertados nele novamente. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Quem rejeitou Jesus primeiro? Em que nação Jesus estava? Onde que Jesus nasceu? Belém da Judéia. Jesus estava no meio das nações. Qual nação? A nação de Israel. Quem foi os primeiros privilegiados a receber Jesus Cristo? O povo de Deus, os judeus, os israelitas. E eles eram seus porque a palavra do Senhor diz que Deus escolheu
a Israel para ser o povo dele, o povo eleito por ele. E assim se fez durante décadas e décadas. E não mudou até hoje. Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus. Porém, isso não invalida a vinda de Cristo e o poderio de Cristo sobre a vida deles. Mas isso é um assunto que a gente tem que falar em outro momento, de outro texto e para outra situação, porque senão a gente sairia do foco aqui da palavra. Mas todos quantos receberam, e aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, então, peraí, se todos que creram nele, ele deu-lhe o poder de ser filho de Deus, então isso significa que nem todos são filhos de Deus. É quando Jesus fala para os seus discípulos, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Aí Jesus olha para eles e fala, minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que andam comigo, aqueles que guardam minha palavra, aqueles que testificam do que eu testifico. Esses são minha mãe e meus irmãos. Percebem a dimensão de onde Jesus, a importância que Jesus dá para quem o serve. Então, assim, Jesus chama de mãe e chama de irmãos quem anda com ele, quem pratica a palavra dele, quem está nele. Então, derruba toda aquela crença de que Maria é maior do que Jesus e que Maria está acima de Jesus Cristo, que muita gente tem, né? A mãe de Jesus, então ela pode mais do que Jesus. Não, ela não pode mais do que Jesus, e ela foi mãe em um momento foi estabelecido que ela fosse mãe aqui na terra, num sentido de Jesus, o Cristo carne. Então, para o nascimento de Jesus Cristo, ela foi usada pelo Espírito Santo para que desse a luz a um filho, que ele se materializasse como homem e foi cumprir o seu papel. É uma mulher que foi escolhida por Deus, tem seus méritos, merece ser respeitada, porém a gente nunca pode colocar ela com poderio do qual ela não tem. Quando eu peço por cura, eu tenho que clamar, acessar Jesus, porque Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Você não consegue falar com o Pai se você não passar por mim. Você precisa passar pela cruz, você precisa passar por Jesus. Tem até um hino que fala, né, que vou passar pela cruz, então você precisa passar ali. Se você não passar ali, você não tem encontro com Deus, você não tem encontro com Jesus. E a vida vai ser perfeita. Você conheceu Jesus, a vida vai ser perfeita. Não, a vida não vai ser perfeita. Pelo contrário, você vai ter muito problema. Por ser crente, por acreditar em Deus, por acreditar em Jesus. Vai ter altas e baixas, você pode cair, você pode levantar. Mas nunca duvide. E nunca deixe de crer. Nunca perca essa conexão com Deus. E se perder, a gente tem um tempo de renovação para a sua vida. Porque quando nós falamos do reino, nós estabelecemos isso. E se a gente se conecta com Deus, a gente automaticamente somos carregados e somos conectados a Ele e todas as portas os quais o Senhor prometeu se abrem e o Senhor anda com a gente e nós passamos a enfrentar as dificuldades com mais ímpeto, com mais firmeza, e crendo que o Senhor pode mudar todas as coisas. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Pretendo mais para frente estar trazendo outros assuntos e eu vou cantar mais um louvor e depois nós encerraremos com uma oração. Então que cada um de nós possa meditar na palavra e possa aprender de Deus todos os dias. Vou cantar um louvor que fala: Fale com Jesus. Que você possa aprender a se comunicar com Deus. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar,
sempre está bem perto, os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído nas obras do mal, Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se há algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor pode te ajudar, então clama por Ele, que Ele tem a solução para todos os teus problemas. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar, para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Senhor, meu Deus e Pai, graças eu te dou, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Pai. Eu creio que esta palavra vai chegar em algumas pessoas e muitas pessoas vão refletir, Pai, sobre a tua existência aqui na terra, sobre a formação do projeto de Deus para os homens, Cristo Jesus encarnado entre nós como luz,
E eu creio que muitas pessoas vão, a partir de hoje, aprender a falar contigo, a se conectar contigo, a ser renovado por ti, a entender que o Senhor é o Senhor de todas as coisas e antes que o mundo fosse criado, o Senhor já é Deus. O Senhor era e é e há de ser, sempre será. Porque o universo é pequeno perto da tua grandeza. Por isso nós cremos nisso, Pai. E nós cremos nesse tempo de conexão, nesse tempo de renovação, esse tempo novo para o teu povo, para a tua igreja, para todos aqueles que crerem em teu nome, que eles possam enxergar a luz, que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor tire as escamas dos seus olhos e que eles possam ver o melhor de ti, o melhor da tua palavra, o melhor do evangelho. E que o teu reino seja estabelecido aqui entre nós, entre os homens. Porque nós devemos clamar sim, que o teu reino venha sobre nós. É a oração que o Senhor nos ensinou. Por isso somos gratos a Ti, por esse tempo, Pai, para as nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo programa.